Fala galera, mais um vídeo aqui para você que quer alcançar emagrecimento definitivo, quer emagrecer 10 quilos em 90 dias. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, que toda semana tem um conteúdo muito bom para você emagrecer de forma definitiva, entendendo sempre que emagrecimento não é só dieta e exercício, vai muito além, por isso eu trabalho com essa visão sistêmica. E hoje o tema é jejum intermitente, o jejum intermitente e tudo que você precisa saber sobre isso. Então eu quero começar, eu vou fazer aqui uma série de respostas, 6 respostas aqui, algumas perguntas das pessoas, que têm mais dúvidas, as perguntas que as pessoas mais fazem a respeito do jejum. Então a primeira é começar primeiro a falar um pouquinho sobre o jejum, e a gente vai para a primeira pergunta, que é falar que o jejum é uma prática muito antiga, que muitas pessoas fazem, e nada mais é que você deixar de comer, é você não comer por um período limitado de tempo, às vezes 12 horas, 14, 16, 18, 24 horas, 36 horas ou mais. Existem vários protocolos de jejum. E a primeira pergunta é uma prática saudável o jejum? Com certeza é uma prática saudável, até porque o nosso organismo, a nossa vida, a gente, precisa de equilíbrio. E o jejum fala de equilíbrio do tempo que você come durante seu dia e do tempo que você fica sem comer, que você fica em jejum. Quando você está dormindo, por exemplo, você está em jejum. Antigamente, tem um dado americano que em 1977 as pessoas faziam cerca de 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Elas comiam ali 7 da manhã o seu café da manhã, o seu almoço, 7 da noite o seu jantar. E aí de 7 às 7 elas tinham 12 horas de jejum, elas já faziam essas 12 horas de jejum. Só que em 2005 já tem um relato nos Estados Unidos que as pessoas passaram a fazer 6 refeições por dia, comendo o tempo todo. E isso foi uma jogada simplesmente de marketing, estratégia política e das indústrias que queriam vender mais produtos alimentícios. E pagaram várias pesquisas, as evidências científicas ficaram muito fortes nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, mostrando que isso foi só uma jogada de marketing, uma jogada política, uma jogada para que as indústrias ganhassem dinheiro, e elas colocavam muito dinheiro nas pesquisas para que mostrassem as pesquisas que comer o tempo todo era bom para o metabolismo, era saudável, e isso não tem como isso acontecer. Como que você comendo mais você vai emagrecer? Não tem lógica isso. E aí a gente pega, junto com esse aumento do número de vezes que as pessoas comem, o aumento da obesidade. A obesidade aumenta cada vez mais. Então comer com frequência vai aumentar seu peso, e por outro lado, quando você jejua, quando você está sem comer, você está dando tempo para o seu organismo queimar os açúcares e gorduras que ficam estocadas, e você realmente queima aquela gordura armazenada, você queima a fonte de energia que você já tem. Se todo momento você está colocando alimento, caloria, ingerindo alimento o tempo todo, você não vai deixar o seu organismo queimar a caloria que você já tem, a gordura que você já tem. E aí você só aumenta peso, você cada vez está aumentando quilos, porque você está comendo o tempo todo. Então, se você realmente tem essa dúvida se o jejum é uma prática saudável, a resposta é sim. Segunda pergunta, quais são os benefícios do jejum? Tem vários benefícios. O jejum é uma estratégia excelente para o emagrecimento, para a perda de peso. Então eu uso no meu método Marco Pérez o jejum. Eu sempre oriento meus alunos, junto com as nutricionistas que fazem parte do meu método, a fazer o jejum, pelo menos o jejum de 12 horas entre o jantar e o café da manhã, ou seja, jantou 7 da noite, toma um café 7 da manhã. E também chega uma fase do meu método de 90 dias que eles começam a pular o café da manhã. Então 2 vezes na semana é um protocolo que a gente usa. Eles pulam o café da manhã fazendo jejum de 18 horas. Então é excelente, é um aliado para a perda de peso, para você queimar a gordura, acelerar seu metabolismo, não deixar suas mitocôndrias, que são as fontes de energia, as usinas de energia no seu corpo preguiçosas, e sim você cada vez mais queimar essa gordura armazenada. Mais benefícios: você reduz diabetes tipo 2, resistência à insulina, você aumenta o hormônio do crescimento, você faz um processo de autofagia, que é você
faz uma limpeza do seu lixo subcelular, ou seja, aquelas células que já estão ali velhas, já estão realmente como fosse ruins, né, quebradas ali dentro do seu organismo. Há um processo de renovação. Através da renovação dessa autofagia, você tem a renovação das suas células, você tem a prevenção do Alzheimer. Inclusive o Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3, porque tem muita ligação com o aumento da insulina e esse processo todo inflamatório que acontece no seu organismo. Tem muitos benefícios também, você tem a redução da insulina e aí você tem a diminuição da incidência de câncer, porque realmente o aumento da insulina faz as células crescerem ainda mais, o processo inflamatório aumenta e essas células cancerígenas elas aumentam cada vez mais. Quando você faz jejum, você reduz a insulina e você reduz o risco de câncer também e de doenças cardíacas. E, cara, o jejum ele é de graça, ele economiza tempo e dinheiro. Quase todas as dietas aí você vai ter que comprar suplemento, vai ter que comprar certas comidas. O jejum fala de você exatamente não comer. E não comer não tem gasto nenhum. Então é de graça, você economiza tempo e dinheiro. A nossa terceira pergunta aqui, que as pessoas têm mais dúvidas, é quem pode e quem não pode fazer jejum? Então quem não pode fazer jejum simplesmente são as pessoas que estão grávidas ou as pessoas que estão amamentando ou as pessoas que estão tomando remédio. Aí sim você precisa conversar com o seu médico para ver se a prática do jejum não vai interferir na sua saúde. Não é que você, quando está tomando remédio, não possa fazer do jejum, mas o ideal é que você converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista e veja se o remédio que você está tomando se interfere o jejum ou não. Fora isso, e lógico, pessoas que têm MC muito baixo, eu estou dizendo aí MC de 15, se você não pode, né, e não precisa perder peso, não faça o jejum que vai perder peso. O jejum é excelente para perder peso e para ter saúde, mas se você está com peso muito baixo, evite fazer o jejum. Fora isso, todas as pessoas podem fazer jejum sim, tirando as grávidas, as que estão amamentando, as pessoas que estão tomando remédio podem fazer jejum com o consentimento dos médicos. Então, o jejum é uma prática que a maioria das pessoas pode fazer sim. Quarta pergunta, qual é o impacto do jejum sobre a insulina e resistência à insulina? Então, cada vez mais fica muito claro que a questão do sobrepeso, obesidade, ganho de peso não é uma questão calórica. Uma caloria não é igual a uma caloria. A filosofia de comer menos e malhar mais não funciona. Aquela ideia do balanço calórico de que você tem cada vez reduzir a quantidade de caloria que você consome e gastar mais não funciona. Pode até funcionar no curto prazo, mas ela não é sustentável. Quando você reduz muito a caloria, a ingesta calórica diminui, você vai diminuir o metabolismo do seu organismo, você vai diminuir a liberação de energia, o gasto calórico vai diminuir e aí você cada vez vai ter que reduzir mais a quantidade calórica, mas chega uma hora que seu organismo não aguenta, a sua imunidade cai, o seu metabolismo desacelera e você não perde mais peso. E o gasto calórico da atividade física, se você está fazendo exercício focado em emagrecimento, o seu resultado vai ser frustrante, porque o exercício é excelente para várias coisas, ele tem muitos benefícios, mas ele é coadjuvante quando você fala de emagrecimento. Ele é coadjuvante quando você fala de emagrecimento, porque só o gasto calórico que você tem na atividade física é muito pouco se você quiser emagrecer. Por isso que eu trabalho com uma visão sistêmica muito além do exercício, porque você precisa focar em vários pilares e a alimentação que a gente está falando é um dos pilares, também não é o único, tá ok? Não deixe de fazer sua atividade física, vai auxiliar no processo de emagrecimento, vai. Mas o exercício isoladamente, se você está se matando na academia achando que você vai emagrecer só fazendo exercício, isso é frustrante, não vai funcionar. Então, eu acredito, pelas pesquisas, cada vez mais as evidências científicas realmente são convincentes de que redução calórica não é o caminho para o emagrecimento, e sim um equilíbrio hormonal. Reduzir os níveis de insulina no seu organismo, reduzir os níveis de cortisol durante o seu dia todo, e sim ser picos específicos de cortisol que você tem durante o seu dia, mas quando você reduz a quantidade de insulina no seu organismo, você perde peso, você queima gordura. Quando você tem insulina em excesso no seu organismo, uma resistência à insulina que o seu organismo cada vez mais
vai ficar produzindo insulina. O pâncreas soltando insulina para o seu organismo. Cada vez mais você não queimando essa insulina que está ali, você vai bloquear a lipólise, vai bloquear a queima de gordura. Então você precisa reduzir os níveis de insulina se você quiser emagrecer. E o jejum é uma estratégia excelente, porque você fica um período longo sem se alimentar, onde a sua insulina cai, onde o seu metabolismo acelera e a queima de gordura acontece junto com a perda de peso. Então, o impacto do jejum sobre a insulina e resistência à insulina é exatamente que o jejum ele reduz a insulina, e para emagrecer não adianta focar em redução calórica, e sim no equilíbrio hormonal. Pergunta 5. O que eu posso comer durante o jejum? Então, se você está de jejum, por exemplo, o jejum que eu faço diariamente como estilo de vida, tá? E jejum não é dieta, jejum é um estilo de vida, é um comportamento alimentar e é totalmente sustentável. Eu sempre faço um jejum de 12 horas, no mínimo, entre o jantar e o café da manhã. Então eu janto 7 da noite, tomo café entre 7 e 8 da manhã. Se eu quiser comer alguma coisa nessa janela que a gente chama de 7 da noite até 8 da manhã, o que eu posso comer que não quebra o meu jejum? Você pode tomar água com limão, chá sem açúcar. Você pode tomar, deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui, um caldo de ossos. Você pode tomar água com limão. Então, você pode tomar o café, né? O café que eu queria lembrar, o café você pode tomar, mas sem açúcar e sem adoçante, tá ok? Adoçante também vai quebrar o jejum. Então, você pode tomar bastante água, inclusive, faz aí a sua ingesta de água durante o jejum, durante todo o seu dia. É importante você manter os seus eletrólitos ali em dia. Então, evite qualquer coisa que tenha açúcar. E café pode, chá pode, água com limão pode, caldo de ossos pode, tudo isso sem açúcar. Isso não quebra o jejum, beleza? E às vezes até é bom, no início, principalmente quando o seu organismo não está acostumado, deu aquela fome, vai lá, toma um chazinho, vai lá, toma uma xícara de café, e aí você vai perceber que a fome vai passar, e é impressionante. Quanto mais você pratica o jejum, mais seu organismo se adapta em ficar em jejum, mais você ensina o teu organismo a não ficar comendo o tempo todo, porque o que você come também, que é o próximo item, afeta muito essa questão de você querer comer o tempo todo. Você vai perceber que você não vai sentir fome, e eu te falo, cada vez mais eu fico mais tempo em jejum sem fome, me sinto super bem, com energia, com disposição, me sinto leve. Eu chego no final de semana a fazer um jejum, que eu começo de noite, de manhã eu corro 16, 18, eu vou correr 18 km esse domingo em jejum, tá? Mas essa prática eu tenho uma orientação para fazer isso, fico de jejum até a hora do almoço e numa boa, me sinto com energia, porque você tem muita energia estocada nas suas gorduras, você não precisa estar comendo o tempo todo, tá ok? E a última pergunta é o que comer para quebrar o jejum? E aí eu vou trazer para vocês vários alimentos que você pode comer durante seu jejum. Eu tenho aqui uma tabela que foi elaborada pela nutricionista Lise Pereira, que é uma nutricionista que faz parte do meu método, e ela fornece essa informação aqui, essa tabela para os meus alunos. O grande diferencial do meu método é que você tem um acompanhamento meu e de toda a minha equipe durante 90 dias, te orientando em tudo. O que você tem que comer, como comer, que exercício fazer, como é que está seu sono. A gente faz um questionário muito grande para conhecer os alunos. Então, se você quer conhecer mais sobre o meu método, é só comentar aqui, tá? E mandar uma informação para mim, quer saber mais sobre o meu método, e a gente vai entrar em contato, eu, minha equipe, e você vai realmente dar esse passo do emagrecimento definitivo, 10 quilos em 90 dias. Então, o importante é você focar em alimentos quando você está um grande período, né? Em jejum, você quebrar esse jejum com alimentos de baixo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É o nível que vai impactar no seu organismo aquele alimento em termos do aumento da glicemia, da glicose no seu sangue, e consequentemente, quando você tem glicose aumentada no seu sangue, o pâncreas vai liberar a insulina, que é o hormônio que faz essa glicose entrar dentro da célula. Mas quando você tem esse valor de glicemia muito aumentado, valor de insulina muito aumentado, é perigoso, porque você começa a ter muita insulina no seu organismo, e a insulina em excesso ela vai bloquear
a queima de gordura. Ela vai bloquear a entrada da gordura e vai bloquear a queima de gordura e vai bloquear também a sua questão do seu metabolismo. Você vai parar de queimar a gordura e você não vai queimar a gordura que você está consumindo, nem a gordura que você tem. Então, a gente tem que focar em alimentos de baixo índice glicêmico que vão elevar ao mínimo possível os seus níveis de insulina. E quais são esses alimentos? Os alimentos principais de baixo índice glicêmico que vão ser aliados na perda de peso, e a gente usa muito, né, nessa fase inicial dos meus alunos para que tenha um impacto maior no organismo, são alimentos, por exemplo, como a maçã, a pera, você tem o pêssego, você tem a ameixa preta, o damasco seco, você tem a ameixa vermelha pequena, melão, você tem o kiwi, você tem mais alguns alimentos aqui, como a ervilha seca cozida, lentilha cozida, grão de bico cozido, você tem a castanha do Pará, nozes, amêndoas, castanha de caju natural, macadâmia, castanha de baru, coco seco, abacate, filé de peito de frango grelhado, frango assado, carne moída, bife ou carne assada, peixe grelhado ou cozido, você tem os ovos, você tem o morango. Então você tem uma série de alimentos que você pode comer quando você quebra o seu jejum, que não vai dar um pico insulínico. O que acontece? Durante o jejum você está ali no período de 12, 18, 24 horas sem se alimentar, os seus níveis de insulina baixaram, e isso é excelente para a perda de peso e para a sua saúde. E aí você às vezes come, quando vai quebrar o jejum, um pão, um cuscuz, uma tapioca, você come ali uma geleia, e aí um suco de laranja, e a sua glicemia sobe pra caramba, e aí o pâncreas libera a insulina para queimar essa glicose que está abundante ali, você tem um pico insulínico, e isso vai bloquear, né, o seu processo de emagrecimento, vai bloquear a queima de gordura e todos os benefícios que você teve durante o jejum. Então, galera, a prática do jejum é uma prática milenar, super saudável. Você pode incorporar no seu estilo de vida, é prático, você não gasta dinheiro, você economiza tempo e é um grande aliado para a perda de peso, emagrecimento e para a sua saúde. Então, espero que você tenha gostado. Cada vez mais tenho estudado sobre alimentação, não sou nutricionista, tudo que eu trouxe aqui é baseado em estudos, em evidências científicas, em livros que eu tenho lido, e isso é o que há de mais novo, é o que há de mais recente e realmente de evidência científica que funciona para você emagrecer de forma definitiva, tá ok? Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha também esse vídeo para a gente crescer cada vez mais esse canal e crescer realmente o número de pessoas que estão sendo impactadas por esse novo estilo de vida. Valeu!